Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui neste domingo pela manhã, reunidos para mais uma escola bíblica dominical, uma escola bíblica online. Você que está aí na sua casa, estude daí com a sua revista. E aqui o professor, o presbítero Clédio, vai estar ministrando a aula deste domingo. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Uma lição maravilhosa que estamos estudando esse trimestre. Nós vamos iniciar essa escola em uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui para transmitir a aula deste domingo para o teu coração. Vamos orar e logo em seguida o presbítero Clésio já está com a oportunidade para dar a aula deste domingo. Amém? Soberano Deus e eterno Pai maravilhoso, eu louvo a Ti, Senhor, nesta manhã de domingo, onde estamos reunidos aqui, Senhor meu Deus, para louvar o Teu nome, nessa escola bíblica dominical, ó Pai. Pai querido, uma escola online, mas eu sei que o Senhor vai alcançar, Senhor, os corações que estão, Senhor meu Deus, neste momento, ali, Senhor, assistindo a aula. Deus querido, peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Usa, Senhor meu Deus, o Teu Filho, Senhor, nesta manhã, trazendo, Senhor, a aula dessa escola bíblica dominical e que possa falar grandemente aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus, neste domingo, venha abençoar a cada irmão, a cada irmã que está aí em sua casa nesta manhã. Você que já pegou aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical, hoje nós estaremos em mais um estudo. É a lição 3, 19 de abril de 2020, que tem por título Eleição e Predestinação. Que bom, que maravilhoso essa lição. Alguns irmãos têm esse título, às vezes, até para levar a alguma discussão, criar alguma polêmica, mas não, irmãos, não creio que isso não será necessário, para nós que somos assembleanos. Nós acreditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso sustento e não teremos polêmica alguma em falar dessa preciosa lição de hoje, que é a eleição e predestinação, Então nós vamos ver que é simples ao chegarmos ao nosso entendimento. O texto áureo, ele diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos então, irmãos, ler aqui, fazer uma leitura bíblica em classe, que está registrado em Efésios, carta que nós estamos estudando, no capítulo 1, versículo 4 e 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e a glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si
no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, ou melhor, da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Então veja, irmãos, que aqui hoje nós vamos estudar sobre esta matéria, eleição e predestinação. E para isso, irmãos, nós vamos aqui, então, ler a introdução da matéria. Introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, irmãos, para darmos início aqui à nossa matéria, nós temos que deixar aqui esclarecido alguns pontos para que possamos entender esta matéria de hoje. Primeiro, nós temos que entender para que foi falado ou estamos falando hoje da predestinação. Para que fim ela serve? E aqui, já na introdução, nós vamos entender que é a doutrina da salvação. Quando falamos de predestinação, nós falamos de salvação. Estamos falando da doutrina da soteriologia, né? Então, quando nós falamos de predestinação, nós temos que entender primeiro que nós vamos falar do assunto, vamos tratar de um assunto importante que é a salvação. Segundo ponto que a gente tem que entender nesta manhã, quando falamos de predestinação e quando vemos na palavra de Deus, quando lemos em Efésios, o escritor, quando ele fala da predestinação, para quem que ele está falando isso? Então nós vemos que esta carta é dirigida à igreja. Então, quando nós falamos de predestinação, nós estamos falando no plural de povos, a igreja. A igreja foi predestinada. Sim, aí sim nós entendemos isso. Não no singular. Então nós temos que trabalhar hoje esta matéria nesse ponto de vista. A predestinação para quem? Para a igreja. A predestinação que nós vamos falar hoje é a respeito da salvação. E nós vamos falar também da eleição. Porque Deus, irmãos, Ele nos elegeu. Olha só, no plural, né? Nos elegeu antes da fundação dos séculos, né? Nós vemos aí que esta eleição, ela é antes da fundação dos séculos. Então nós vamos falar da escolha de Deus. Então vamos aqui no primeiro tópico,
eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Diz assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para a vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, irmãos, vocês vão ver que esta eleição, ela é antes da nossa existência e ainda assim antes da fundação do mundo. Deus, ele planejou, fez um plano de salvação, e Deus planejou salvar e capacitar para uma vida do quê? De santidade. Então, para que Deus nos elegeu? Para termos uma vida de santidade. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1 e 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? E aí ele tem a resposta: em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Irmãos, esta eleição, ela é feita em Jesus Cristo. Essa eleição, ela está ligada em Jesus Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus, com o seu plano da eleição, já tinha preparado um plano de salvação, um plano de um Salvador, o plano da igreja, e por isso predestinou. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp, o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Outro fato que nós temos que esclarecer aqui nesta manhã, irmãos, é que quando nós vamos falar de predestinação, nós temos que entender que nós estamos falando de predestinação baseada na presciência de Deus. E aí nós vamos entrar neste assunto. Irmãos, Deus, ele faz escolhas. Deus, ele escolhe. Deus, ele escolheu Abraão para ser pai da nação de Israel. Deus escolheu o povo hebreu para ser um povo seu. Deus também escolheu Maria para ser a mãe do nosso Salvador. Deus, ele faz escolhas, irmãos, e quando Deus faz escolhas, nós entendemos que as escolhas de Deus, irmãos, são soberanas. Ninguém pode contestar com as escolhas de Deus. As escolhas, Deus escolhe. Deus, ele escolheu, e quando Deus escolhe, irmãos, para o seu plano, ninguém pode contestar esse fato da escolha de Deus. Então Deus escolheu para ser um povo santo, justo. Deus escolheu a igreja para a salvação. E quando nós tratamos de predestinação, nós vamos ver que a igreja está predestinada à salvação. E todos aqueles que estão na igreja, todos aqueles que estão na fé, crendo e sendo fiel até a morte, esses sim serão salvos. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição
para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16 e Timóteo 2, 4 e 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é mérito e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Por meio da graça nós somos salvos, e isso é um dom gratuito de Deus. Desse modo fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Para que fique bem claro, o escritor deixou aqui, escrito aqui, irmãos, que a nossa salvação ela é por meio da obra graciosa de Cristo na cruz do Calvário e não pelas nossas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, crendo que Ele é o nosso Salvador. E por isso nós somos salvos. Aí ele diz também, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego, ágios, santo, significa separados do pecado. O adjetivo grego, anomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Antes de tudo, irmãos, é importante sabermos o que se trata a predestinação. Genuinamente, a predestinação bíblica diz respeito à salvação. E para quem a Bíblia fala isso? Para a igreja, no sentido coletivo. E no caso da eleição, irmãos, quando nós falamos de eleição, não se faz, Deus aqui não está fazendo distinção de pessoas, não. Não é Deus escolheu uma pessoa em detrimento de outra pessoa. Deus não escolheu, Deus não me escolheu porque eu sou melhor que você. Deus não escolheu o presbítero Giovanni, que é o pastor da igreja, porque ele é melhor que o Joaquim. Não, não é isso. Deus não fez essa escolha nesse sentido. Essa eleição, tão somente, está ligada à nossa resposta. Como assim? A nossa resposta ao chamado de Deus para a salvação. Resumo: Deus conhece, irmãos, todas as coisas. Deus, ele conhece tudo. Então, quando nós falamos de predestinação, e a nossa predestinação, que nós entendemos, está ligada à presciência de Deus, e isso é um atributo que Deus tem dentro da sua onisciência, dentro da ciência de Deus. Ele também é presciente. Ele sabe de antemão, previamente, o que vai acontecer. Ninguém pode enganar Deus, pegar Deus de surpresa. Isso não existe, porque Deus, ele é onisciente, onipresente, e Deus também é presciente. Deus, ele está em todos os lugares, completo. E Deus, ele tem total ciência de tudo. E Deus previamente sabe de todas as coisas. Então, essa resposta, a resposta da eleição ao que a nossa resposta ao chamado para o Evangelho. Deus sabe de antemão que eu estaria crendo em Jesus e seguindo Jesus, sendo fiel a Jesus Cristo. Por isso é que Paulo vai dizer desta predestinação. Mas predestinou quem? A igreja. Todos nós
que somos igreja, estamos predestinados à salvação em Jesus Cristo. Irmãos, e aí eu peguei aqui, você também pode tirar lá na internet, sobre a nossa regra de fé e prática. É interessante isso daqui, irmãos, porque nós vemos que hoje em dia, né, existem linhas teológicas, né, o calvinismo, o arminianismo, e no que nós nos baseamos, né, no que nós cremos. Então, nós temos também a Assembleia de Deus, os assembleianos têm o livro de regra e prática naquilo que nós acreditamos. E eu tirei aqui, lá no capítulo 10 lá do livro, os irmãos podem adquirir também, lá na CPAD, tem o livro, se eu não me falha a memória, estava R$60, eu acho 60, depois os irmãos dão uma pesquisada lá. Esse livro é importante, mas tem na internet e também os irmãos podem conferir lá e ler. No capítulo 10 fala a respeito da salvação, sobre a salvação. E aí eu vou ler aqui para os irmãos chegarem no entendimento, porque na nossa igreja, irmãos, a linha teológica que os assembleianos seguem, praticamente é arminianista. Mas nós vemos pastores pregando e às vezes a mensagem totalmente calvinista. Uma explosão aí fora. Mas, irmãos, nós temos aqui no livro de regra, fé e prática, nós temos esse conteúdo que nós podemos ler e assim tirar uma base para nós. Eu queria ler hoje com os irmãos aqui, e aí os irmãos prestem atenção, falar sobre a salvação, né? Vai falar assim, se está falando de salvação, vai falar sobre a predestinação. Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, e a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedido do perdão divino. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10:43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 1 Coríntios 5:19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento pode remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8 e 9. A salvação, ela é para todas as pessoas. Um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 4. E Tito 2 e 11 também diz que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós acreditamos, irmãos, que a salvação, ela é para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, irmãos, a salvação é para todos, mas em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus eu sou salvo. Em Jesus eu creio
que Jesus me salvou. Em Jesus eu tenho agora um caminho, e esse caminho me leva ao céu. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa predestinação é ligada na presciência de Deus, de que Ele sabe aqueles que atenderão o chamado de salvação, reconhecendo Jesus como Salvador, como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Então, irmãos, quando nós estamos em Jesus, quando nós entramos por esta porta, aqueles que entram por esta porta salvar-se-á. Então, irmãos, em Jesus, somente nele, nós temos esta salvação. Irmãos, vamos continuar lendo aqui. Providenciando uma salvação eterna e completa e eficaz. O Evangelho contempla a todos, olha bem, a todos, e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se há manifestado. Acabei de ler aqui Tito 2:11. Por consequente, a salvação está disponível a todos os que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos. E aí, o versículo diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Está registrado em Atos 17:30. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, né? Nós acabamos de afirmar aqui que a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, existe uma linha de um entendimento teológico que diz que na eleição, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez condenado, condenado para sempre. Irmãos, nós não podemos, eu não quero acreditar nisso, porque esta eleição é incondicional, quer dizer, independe de alguma coisa. Você foi eleito para ser salvo, não importa o que você fez ou o que vai fazer, você vai ser salvo. Não importa o que você fez ou vai fazer, você já está condenado. E como é que fica a graça de Deus nesse sentido? E aí, nesse sentido também, como é que fica o valor da morte expiatória de Jesus para a vida da humanidade? Então, como é que uma pessoa vai nascer para a condenação, já está condenado, ou já está salvo, não importando o que ele vai fazer? Não, nós não acreditamos nisso. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daquele que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal. Então, irmãos, sendo condicionada a fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente
leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A graça de Deus é manifestada, a fim salvadoramente maravilhosa, perfeita, entretanto, não é irresistível. Ou aqui, o que ele quer dizer? Que a graça, nesse aspecto, para os calvinistas, ela é irresistível, não tem como você resistir a esta graça, que é o fato de uma vez salvo, salvo para sempre. Mas, na regra de fé e prática, nós vemos aqui que ela não é irresistível, que a salvação, irmãos, ela foi ofertada. A salvação é gratuita, e você pode sim escolher ser salvo, escolher um caminho ou escolher o outro caminho. Você pode escolher este caminho. É por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a palavra ou a voz de Deus, não endureçais o teu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus está te dando esse conselho. Porque você pode endurecer o teu coração, não aceitando esta palavra, e seguir um caminho da perdição, e não ser salvo. É por isso que a Bíblia também diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei, e ele comigo. Então, irmãos, para a salvação, esta graça, o Evangelho, a palavra de Deus, pode ser resistida. É por isso que hoje, é por isso que Jesus nos ensinou a pregar o Evangelho a todos. Porque se fosse pelo fato da gente já ser salvo, uma vez salvo, ou somente os eleitos serão salvos, não teria necessidade de pregar o Evangelho ao mundo inteiro, a todas as nações, tribos e línguas, porque a palavra de Deus é o veículo pelo qual eu levo a salvação aos homens. E aqueles que são, irmãos, aqueles que ouvem esta palavra e recebem a palavra no seu coração, e que aceitam esta palavra, e que aceitam a Jesus, então eles entram e agora eles começam a participar do que? De uma santificação. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que a eleição é para quê? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele nos elegeu nele com um propósito: para sermos santos. Deixa eu ver aqui. Então, aqui nesse tópico, onde nós lemos que em que fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Essa escolha que, deixa eu ver aqui, a eleição divina, exatamente aqui. Então, irmão, nessa eleição divina, ela é cristocêntrica. Por quê? Porque Jesus, ele é santo, e ele se santificava sendo homem, porque sendo Deus, ele já é santo. Mas como homem, ele nos deixou exemplos de santificação. E ela é cristocêntrica por quê? Porque em Jesus, Romanos 11:36, porque dele, por ele
e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E a finalidade, irmãos, de sermos santos. Jesus Cristo, Ele sempre procurou ensinar essa santidade e sermos repreensíveis diante dele. Aqui temos que lembrar que todo cristão tem que ter como alvo a Cristo, como objetivo a ser atingido. Pois Jesus Cristo escolheu ter uma vida completamente dedicada à vontade de Deus. Em João, lá no capítulo 4, no versículo 35, ele diz: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quer dizer, é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus em Jesus era maior do que as suas vontades físicas, do seu corpo, a alimentação. Era esse o objetivo de Cristo. A sua vontade também era a santificação. Nós vemos lá na oração sacerdotal em João 17, versículo 19, que diz assim: e por eles me santifico a mim, Jesus dizendo isso, me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Veja que ele deixou um exemplo maravilhoso de santificação, uma vida totalmente separada do mundo. Então, a santificação a cada dia, uma vida totalmente separada do mundo. Agora eu não faço mais parte do mundo. Agora eu estou em Jesus Cristo. Vamos dar sequência aqui. Eu estava lendo com os irmãos. Tem mais uns 10 minutos ali. Eu vou terminar essa leitura aqui. Então nós vemos aqui a natureza, irmãos, da salvação. A salvação, ela é nos oferecida pela graça mediante a fé. No sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Ela é eterna, completa e eficaz. A salvação em Jesus Cristo não é um mero sentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual, que se dá na vida do pecador arrependido, no ato da aceitação. O pecador é simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, entra no processo do que? De santificação, até a sua glorificação final no dia de Cristo. Entendemos que o salvo é um pecador que Cristo resgatou das trevas e libertou do pecado da morte espiritual e que agora está livre da condenação eterna. Aí o versículo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam o quê? Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 ao 2. Perdão é a absolvição de uma vida e a remissão de um castigo. Justificação é o ato da graça de Deus, supremo juiz pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando-o justo. Primeiro resultado da justificação é a paz com Deus. Veja que maravilhoso. Essa justificação, essa santificação é ter paz com Deus. Sendo justificados, o versículo diz, pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.
Juntamente com a salvação e a justificação, o pecador arrependido recebe a adoção de filho de Deus. Agora, através de Jesus Cristo, nós temos o poder de ser o quê? Feitos filhos de Deus. A partir desse momento, terá ele um relacionamento mais íntimo com Deus, invocando não apenas como Criador, mas principalmente como Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15, 16. E aí o destino, a graça de Deus. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenha sido feito à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. A Bíblia ensina: não há ninguém que entenda, não há ninguém que o busque a Deus. Romanos 3 e 11. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos em pecados, os mortos em ofensas. A ideia de morte aqui é de separação e não de aniquilamento. Deus derrama sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. Ou seja, Deus, quem tomou iniciativa na salvação. Do Senhor vem a salvação, agindo em favor das pessoas. Graça é um favor imerecido de Deus. E por meio da graça de Deus, capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11, 6. Todavia, os seres humanos influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 17, 17. Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas a salvação aplica-se somente àquelas que creem. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Nesse sentido, não há conflito entre soberania de Deus e liberdade humana. Então aqui nós lemos aqui um resumo da nossa regra de fé e prática das Assembleias de Deus. Já vamos terminar. Então nós vamos aqui entrar num ponto, vamos aqui no sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Mais 6 vezes aqui a palavra aparece no Novo Testamento. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que
a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, aqui, irmãos, ele está trazendo um resumo daquilo que nós já havíamos falado antes, sobre essa predestinação, de que Deus tenha escolhido alguns à condenação e outros para o céu. Não, irmãos. O amor de Deus, a graça de Deus, a salvação, ela é ofertada a todos os homens. Todos nós, pecadores, todos nós que outrora estávamos em um caminho de perdição, agora em arrependimento e em reconhecimento e crendo em Jesus, nós entramos no caminho da salvação. Então, é como se eu fosse com um destino para fazer uma compra lá na Santa Efigênia. Eu vou pegar o trem aqui na estação de Carapicuíba, e qual é o meu destino? Júlio Prestes. Então eu posso descer também na Barra Funda, mas eu tenho lá um destino, eu vou naquele destino. Então, de antemão, eu já sei qual é o meu caminho. Então, é claro, irmãos, que essa aqui é uma comparação muito vazia, muito pequena diante da soberania de Deus, diante da presciência de Deus, daquilo que Ele já sabe. Se eu não me falha a memória, eu acredito que em Salmo 139, e 8 ou 9, alguém pode aí me ajudar, diz que antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece, já se faz conhecido. Então Deus sabe. Então, em Cristo Jesus, quando eu entrei neste caminho, reconhecendo o Senhor Jesus como meu Salvador, eu estou predestinado a quê? A salvação. Então eu posso dizer que eu sou um salvo em Jesus Cristo. E todos aqueles, irmãos, que reconhecem Jesus como Salvador, também eles estão predestinados à salvação. Não é que Deus escolheu uns e rejeitou a outros. Não. Aonde fica a graça e a misericórdia de Deus? Aonde fica o amor do nosso Pai? Aonde fica o amor? Se eu não me engano, é Salmo 139. Vamos ler lá. É 139 ou 138? Depois os irmãos encontram lá, se eu não me engano é 139 ou 138. Me fale. É 139:4. Diz assim, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tu conheces, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em voltas e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Então, irmãos, o Salmo 139 está esclarecendo essa presciência de Deus, que antes que você fale, Ele já sabe. Ele conhece o futuro, Ele também conhece o passado. Deus, Ele tem essa ciência e esse atributo só pertence, somente Deus é que sabe essas coisas, irmãos. Não pode ninguém pegar a sua mão e fazer com que o seu destino seja revelado ao ler a sua mão. Não pode ninguém tem essa ciência, ninguém tem essa sabedoria de saber o destino das pessoas. Mas a Bíblia, ela fala a respeito de predestinação, ela fala a respeito disso. Mas a respeito do que? A respeito da salvação e da igreja. Vamos terminando aqui. Predestinação e o amor.
Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em promover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, que os irmãos possam refletir aí na sua casa. Estude a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia também a revista que nós estamos estudando nesse trimestre, sobre este amor de Deus em promover a salvação da humanidade que estava caída, que estava separada de Deus, que estava afastadas de Deus, destituídas de Deus. Mas aqui Paulo, ele escrevendo, profundamente inspirado, ele diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano perfeito para a humanidade. Por quê? Pelo amor. O amor de Deus é tão grande. João 3,16, nós já falamos aqui dele, que Deus amou o mundo. Esse amor é tão grande, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o que? Condicionado a crer. Eu preciso crer. Eu tenho que crer e aceitar a este amor. E aqui, finalizando esse tema de hoje, ele diz: os que se achegam a Cristo não são coagidos. Não é porque Deus elegeu você e você vai ser salvo e salvo para sempre, mas porque nós somos atraídos por este amor. Então, aqueles que foram atraídos por este amor, aqueles que reconheceram a Jesus como seu Salvador e entraram por este caminho, verdadeiramente reconheceram o grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os nossos irmãos nesta manhã. A conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, o chamado da predestinação para uma vida santa, uma vida separada do mundo. Eu não faço mais parte do mundo. Eu não faço mais parte deste caminho, a qual Jesus disse que este caminho, esta porta larga, o caminho espaçoso. Não, nós entramos por um outro caminho, o caminho que conduz à salvação, que é apertado. Apertado é o caminho que leva à salvação. Não é fácil, mas em santidade, a cada dia,
Eu me santifiquei ontem, me santifico hoje, e serei santificado e glorificado, e assim como Ele é, o veremos. Então, irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus, que você em sua casa, leia com bastante atenção. Leia também, irmãos, a nossa regra de fé e prática, porque o autor aqui da revista, ele faz muita menção sobre a regra de fé e prática das Assembleias de Deus. E aí você vai ter o seu entendimento. E sem a preocupação de querer entender sobre essas linhas de pensamentos teológicos, leia a palavra de Deus e você vai ver que esta revista, que você estará pautado sobre um tema, sobre uma teologia que define o que nós acreditamos. Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Não sei se o presbítero Giovanni estará encerrando aqui. Ele nos autoriza a fazer aqui um encerramento da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe os irmãos. A próxima lição é a iluminação espiritual do crente. Olha que bom tempo. Próximo domingo, então, iluminação espiritual do crente. Que Deus abençoe todos os irmãos no nome de Jesus. Não sei quantas pessoas estão aí nos vendo. 10 pessoas estão nos assistindo. Naturalmente, os irmãos que vêm à Escola Bíblica Dominical também não perdem, também, mesmo online. Que Deus abençoe. Eu vou orar e estaremos encerrando mais essa Escola Bíblica Dominical. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, e te agradecemos por este momento em que passamos aprendendo na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, a cada dia, ó Deus, nos ensinar com o teu glorioso Espírito Santo, Senhor Jesus, a tua preciosa palavra. E assim, Senhor, a cada dia chegarmos ao entendimento, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem revelado. Pai Santo, que o Senhor abençoe a todos os irmãos, que o Senhor abençoe os nossos pastores, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, a cada irmã, a cada irmão que está no seu lar, Senhor, nesse isolamento social. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus Cristo, o nosso presidente, os nossos governadores, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor Jesus Cristo, o nosso planeta, Senhor. Ó Deus querido, nos livrando, Senhor, nos dando livramento, Pai Santo. Ó Deus misericordioso, que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas, abençoando, Senhor Jesus, a cada um. Nós te pedimos, Senhor Jesus, e te agradecemos. Amém.